Pânico 7, se espelha o primeiro filme, mas ao contrário. O primeiro Pânico começava em uma casa com Steve, amarrado a uma corrente no quintal de Casey, e terminava com um confronto na casa dos Macker. Já nesse filme, começa com um confronto na casa dos Macker, e termina com Tatum, amarrada a uma cadeira no quintal de Sidney. 2. O filme retorna ao título original, com numerais arábicos para a sequência, enquanto o quinto e o sexto filme usaram numerais romanos. No sexto filme, o numeral estava ali escondido, no M alongado de Pânico. 3. O sucesso de bilheteria de Pânico 7, no fim de semana de estreia, consolidou a saga como uma franquia bilionária. Apenas uma das 6 franquias de terror chegaram a alcançar esse feito. 4. A cena do Ghostface perseguindo Tatum pelas ruas desertas é uma homenagem ao filme Halloween. 5. O casal na cena de abertura interage com um animatronic do Ghostface no estilo do filme Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, Matthew Lillard, que interpretou um dos primeiros Ghostface em Pânico. Também interpretou o assassino nesse filme. 6. Nos créditos finais, apesar de Pânico 6 confirmar oficialmente seu nome como Nancy Loomis, Laurie Metcalf é acreditada como Debbie Salt, seu nome falso em Pânico 2. Kevin Williamson admitiu em uma entrevista 2023 que Laurie Metcalf era sua Ghostface favorita. 7. Esse é o segundo filme da franquia a apresentar 2 assassinos mascarados de Ghostface em uma cena. A primeira vez aconteceu em Pânico 6. 8. Neve Campbell recebeu $7 milhões, o maior salário de sua carreira. 9. Courtney Cox e Roger Jackson são os únicos atores que participaram em todos os filmes da franquia. 10. Isabel May conseguiu o papel de filha da Sidney, no seu aniversário de 24 anos. 11. A casa do personagem Stu existe na vida real, e pode ser reservada para pernoite, eventos ou visitas. A mansão é chamada de Spring Hill Estate, também conhecida como Casa Macker, está localizada em Tomares, Califórnia. 12. Scott Foley, Laurie Metcalf e David Arquette filmaram suas participações em apenas um dia. 13. A primeira cena a ser filmada foi a cena do bar. 14. Kevin Williamson convenceu Neve Campbell a retornar para Pânico 7, e foi Neve Campbell que convenceu Kevin Williamson a dirigir o filme. 15. Um mês antes do lançamento do filme, um usuário do Twitter vazou o que parecia ser o roteiro do filme, aparentemente revelando quem eram os assassinos. Os haters que boicotaram o filme, protestando contra a demissão de Melissa Barrera pelo estúdio, começaram a inundar a publicação com fotos do vazamento. 16. Mason Gooding revelou que estava lutando contra uma grave infecção durante as filmagens de uma cena importante, admitindo que precisou usar um balde para vomitar entre as tomadas. 17. Este será o primeiro filme da franquia a ser dirigido por Kevin Williamson. Ele foi roteirista de Pânico 1, 2 e 4. 18. Quando Sidney e Gale visitam o asilo Falubro, há uma foto de Tori Spelling entre todos os outros desenhos feitos à mão, sugerindo que talvez o assassino tivesse uma fascinação pela atriz que interpretou Sidney na franquia Stab. Isso também explicaria a obsessão do assassino por Sidney, já que Tori a interpretou no filme fictício. 19. Embora tenha sido sugerido que Skit Ulrich poderia retornar, caso o filme ainda fosse protagonizado pela Melissa Barrera, provavelmente como uma das alucinações de Sam Carpenter, ele não apareceu neste filme, após as reescritas do roteiro. Mas participou da divulgação com todo o elenco. 20. Tanto Pânico 5 quanto Pânico 6 mencionam que Sidney tem um marido chamado Mark, que foi amplamente considerado como sendo o detetive Mark Kincaid, interpretado por Patrick Dempsey em Pânico 3. Os diretores de Pânico 5 e Pânico 6, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette, confirmaram essa intenção em entrevistas. Em entrevista, o ator Patrick Dempsey afirmou que estava em negociações para retornar para o 7º filme, e que aguardava o roteiro. O ator disse à Variety que conflitos de agenda e os incêndios florestais na Califórnia, perto de sua casa em Malibu, o impediram de retornar, e em janeiro de 2025 foi anunciado que o marido de Sidney seria um novo personagem, Mark Evans, interpretado por Joel McHale. 21.
quando foi anunciado que o filme contaria com o retorno de David Arquette, os fãs começaram a especular que o personagem, Dewey, não havia morrido em Pânico 5, e que teria sido cuidado e recuperado fora das telas. Em Pânico 3, houve uma ideia semelhante de trazer o ator Jamie Kennedy de volta como Randy Max, que foi assassinado em Pânico 2. No entanto, isso foi considerado irrealista demais, então Randy foi mostrado, por meio de fita de vídeo pré-gravada, e Dewey é trazido de volta nesse filme, pelo assassino apenas, em IA. 22. A filha de Sidney no filme se chama Tatum, uma referência a Tatum, a melhor amiga de Sidney no primeiro filme, que foi morta pelo Ghostface. 23. Os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette, que dirigiram Pânico 5 e Pânico 6, optaram por não retornar para o sétimo filme, pois queriam dar um tempo da franquia. Em vez disso, o filme Casamento Sangrento, A Viúva, foi planejado para ser lançado um mês após Pânico 7. O roteirista e criador dos filmes, Kevin Williamson, então sugeriu seu amigo Christopher Landon como um substituto adequado. Landon havia trabalhado no primeiro Pânico, como estagiário e estava oficialmente escalado para assumir o projeto, mas desistiu após receber ameaças de morte, por fãs da atriz Melissa Barrera. E isso fez o próprio Williamson assumir a direção, a pedido de Neve Campbell. 24. Isabel May criou uma playlist com músicas que sua personagem Tatum gostaria, e o diretor Kevin Williamson pediu à equipe de design de produção que adicionasse posters dessas bandas ao cenário do quarto de Tatum. 25. O diretor Kevin Williamson revelou que Pânico 7 quase contou com uma cena pós-créditos focada no retorno de Stu, o clássico personagem interpretado por Matthew Lillard. Em entrevista à revista Esquire, o cineasta explicou que trazer personagens mortos do passado por meio do uso de inteligência artificial foi uma ideia do roteirista Guy Busick. Mas em determinado momento foi considerado que Stu retornasse mesmo à vida, possivelmente preparando o terreno para um retorno como o Ghostface em Pânico 8. A produção chegou a gravar 2 finais diferentes. No entanto, durante as exibições teste, o próprio público decidiu pela versão em que o assassino continuava morto. A decisão do público de teste evitou possíveis problemas de continuidade, já que uma ressurreição física bagunçaria a cronologia da franquia. O filme Pânico 6 havia estabelecido firmemente que todos os Ghostface anteriores, incluindo Stu, estavam mortos. Erros de gravação. Na cena de abertura, a faca que o assassino usa para matar Scott permanece limpa, mesmo depois de cravar várias vezes em seu peito, e depois enfiar em sua cabeça. A faca deveria estar coberta de sangue, mas permanece limpa. Quando Sidney e Tatum estão atirando em Jessica na garagem, não há cápsulas de balas sendo ejetadas das armas. Apesar de ter atingido o primeiro Ghostface, em alta velocidade na frente da casa de Sidney, o carro de Gale continuou intacto. E você, já tinha reparado nesses erros do filme? Teve algum erro que você viu, e não comentei aqui? Não esqueça seu like, e se inscreva para mais vídeos, valeu!